seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas do programa Se Liga na Educação. Nosso encontro diário e ao vivo com os professores que estarão aqui para responder as suas dúvidas e te ajudar a aprofundar ainda mais nos temas. Hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências da Natureza e aqui comigo para responder suas perguntas estão a professora Leonora Campos, de Ciências, e o professor Júlio César, de Física. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença das nossas intérpretes de Libras, a Valdene Cordeiro e a Mariana Tupinambá. Na próxima semana, teremos a Semana de Acolhimento do Ciclo 2. E para que você possa fazer uma boa transição do PET 1 para o PET 2, nossos professores elaboraram teleaulas especiais a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 1. Essa semana será importante para a fixação do que já foi visto e de introdução para os conteúdos do PET 2. Fique ligado! Então é isso. Agora é com você. Os nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela. Enquanto recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Professora Leonora, tudo bem? Tudo bem. Qual foi os temas das aulas de hoje em Ciências e no Ensino Fundamental? Bom, hoje no 9º ano, nós trabalhamos sobre os fatores que interferem nas reações químicas. Então, a gente retomou as aulas anteriores, né, que foi sobre reações químicas, e demos aí uma ênfase nos fatores que interferem nas reações. Falamos aí dos catalisadores, da superfície de contato, da temperatura, falamos também da concentração. Então, a gente fez algumas demonstrações na aula, foi muito legal, onde a gente mostrou como que esses fatores interferem. Já no 8º ano, nós trabalhamos sobre as doenças relacionadas ao sistema respiratório. Falamos aí da Covid-19, falamos de algumas doenças crônicas agudas e abordamos aí a poluição do ar, como ela interfere também no sistema respiratório, até mesmo a nicotina, né, o próprio cigarro. Então, a gente trabalhou muito aí, a gente já tinha trabalhado o sistema respiratório, a gente hoje resolveu dar assim uma ênfase sobre as doenças que são ocasionadas no sistema respiratório. Já no 7º ano, nós falamos sobre os fenômenos naturais pela ação humana. Então, a gente abordou aí sobre a chuva ácida, o efeito estufa, abordamos também aí sobre o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, poluição do ar. A gente fez aí menção de Cubatão, que foi uma cidade que foi bem assim, deu ênfase, né, à poluição do ar aí nos anos 80. E nós trabalhamos já no 6º ano sobre litosfera, rocha e formação dos fósseis. Retomamos também a aula anterior, onde nós falamos sobre a formação das rochas e a litosfera, que é essa camada sólida, e falamos aí da formação dos fósseis. Foi interessante que a gente trouxe um fóssil mesmo na aula e também simulamos aí uma brincadeira aí como fazer o fóssil aí na casa, que o aluno mesmo poderia fazer na sua própria casa. Então foi muito legal também. Já no 5º ano, nós trabalhamos sobre o saneamento básico e a qualidade de vida, né? Falamos aí da rede de esgoto, do destino do lixo, do tratamento da água. Falamos também de algumas doenças, né? Que esse saneamento básico, a falta dele, como que pode trazer consequências para a saúde das pessoas. E no 4º ano foi bem legal, nós trabalhamos aí sobre os seres vivos e a obtenção de energia. Falamos aí, retomamos a cadeia alimentar e mostramos também na aula como que essa energia é passada de um ser vivo para o outro. A importância da fotossíntese e também a importância da alimentação para
nós, seres vivos, com obtenção de energia. Foi muito legal, viu, Dani, a aula. Obrigada, professora Leonora. E no ensino médio, professor Júlio, quais foram os temas das aulas de hoje? Bom dia. Na aula do primeiro ano, a gente tratou sobre movimento, dando um pouquinho mais de ênfase em velocidade média. No segundo ano, o assunto tratado foi sobre a luz, especificamente sobre cores, como que a gente enxerga as cores, como que as cores chegam até os nossos olhos a partir dos objetos. E nas aulas do terceiro ano, a gente trabalhou um pouquinho com eletrostática. Na parte de eletrostática, a gente viu sobre materiais condutores, materiais isolantes elétricos, dando um pouquinho de ênfase aí sobre raios, como que acontecem os raios, tá? E no terceiro ano também a gente falou sobre os processos de eletrização. Obrigada, professor Júlio. Agora que já relembramos as aulas, vamos passar para as perguntas? Vamos lá. Nossa primeira pergunta é uma pergunta de 8º ano. Explique o que acontece quando respiramos o monóxido de carbono. Muito bem. O monóxido de carbono, na verdade, ele é um gás, né, uma substância tóxica, que é eliminada pelas descargas dos automóveis, né, pelas queimadas. E o que acontece? Esse monóxido de carbono, quando nós respiramos, na verdade, nós respiramos todo o ar. Tudo que está aqui no ar, você respira. E quando chega até o pulmão, seu sangue é que vai levar esses elementos até a célula. As hemácias do sangue. Então, nas hemácias, elas têm a capacidade de captar o oxigênio e levar para ocorrer a combustão nas células. Mas quando você respira o monóxido de carbono, ele vai associar as hemácias do sangue e ele, dependendo da quantidade que você respirar, a sua hemácia ela fica impossibilitada de levar o oxigênio até as células. Então, aí ocorre a combustão, aí vai dificultar a combustão, porque se a hemácia ela ficou toda ligada com o monóxido de carbono, que a gente chama, que fala, né, que produz carboxihemoglobina, então aí a hemácia fica impossibilitada de levar o oxigênio e você pode ter um problema de asfixia. Então, a asfixia pode ser provocada quando você respira muito com monóxido de carbono e quando chega no pulmão, suas células elas não conseguem fazer a combustão por falta de oxigênio. Porque, na verdade, o oxigênio ele tem a função respiratória. Só acontece a combustão na sua célula graças à presença do oxigênio. Lembrando que nós respiramos tudo que está aqui no ar, todos os gases. Mas, chegando no pulmão, o sangue ele encarrega de captar esses gases para levar para a célula. O oxigênio chegando na célula, somente ele que faz a combustão na célula, somente ele que vai, essa combustão, essa queima que vai liberar energia e gás carbônico para nós. Então, é isso aí, por isso que não é aconselhável respirar o monóxido de carbono, porque ele impossibilita as suas células do sangue de conduzir o oxigênio. E aí você pode ter asfixia. Obrigada, professora Leonora. Vamos para a próxima. É da Stephanie Lohane, do terceiro ano. Stephanie sempre participa com a gente. Ela é estudante da Escola Estadual Arthur Bernardes de Sete Lagoas. Ela faz a seguinte pergunta. Me explique a repulsão dos ímãs, professor Júlio. Bom dia, Stephanie. Eu vou usar o clip chart aqui só para poder explicar um pouquinho melhor. Stephanie, esse assunto de magnetismo não foi tratado nas nossas aulas. Mas a sua pergunta é muito boa, porque muita gente acaba confundindo um pouquinho. Vou relembrar um pouquinho das aulas, a parte que eu acho a mais importante da eletrostática. Nós temos cargas positivas, cargas negativas, ok? Carga positiva e negativa se atraem. Carga positiva com positiva se repelem. Carga negativa com negativa também se repelem. Ótimo. No magnetismo, nós não temos uma carga magnética, tá? No magnetismo, a maior parte das vezes que a gente trata com eles, a gente trata com os ímãs. A gente pega um ímã, por exemplo, em forma de barra, ele pode ter qualquer formato, tá bom? Um lado dele a gente chama de polo norte, o outro lado a gente chama de polo sul. Por que chama polo norte e polo sul? Eu vou deixar para poder falar em outra aula mais para frente, para poder fazer mais sentido. Você só tem que saber que tem um lado chamado de norte e um lado chamado de sul. Se eu aproximo um outro ímã
que também tem polo norte e polo sul, aproximo norte com norte, tem repulsão. Se eu aproximo sul de sul, também tem repulsão. Agora, se eu aproximo norte de sul, tem atração. Se eu aproximo sul de norte, também tem atração. Então, aqui nós temos atração, aqui tem repulsão, e aqui também tem atração. Parece com carga elétrica. Cargas de sinais opostos se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem. Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Mas o comportamento é similar só nessa parte. Todo o resto do magnetismo é bem diferente da eletricidade. Por quê? Eu consigo ter só uma carga positiva, só uma carga negativa. Nos ímãs, eu nunca consigo ter só polo norte ou só polo sul. Ele sempre vai ter os dois. Por menor que seja esse ímã, ele sempre vai apresentar um polo norte e um polo sul. Então, pelo amor de Deus, não faça comparação de eletricidade com magnetismo. A única coisa que é parecida, que ora atrai e ora repele. O resto é completamente diferente, tá bom? Obrigado pela pergunta, Stephanie. Entendido, né, Stephanie? Vamos para a próxima. É uma pergunta de 8º ano. É uma pergunta, ela faz, até acho que é dos dias de hoje, né? Interessante para a gente nos dias de hoje. Coronavírus e Covid-19 são a mesma coisa? Bom, hoje falamos da Covid-19, né? Porque como a gente estava trabalhando as doenças agudas, então a gente abordou muito algumas doenças e não poderia falar da Covid-19, né? Então, por isso eu acho que interessante essa pergunta. Então, na verdade, existe a família dos vírus, né? Que é coronavírus, é uma família, são vários tipos de vírus. E existe o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença, a Covid-19. Então, existe essa família de vírus, certo? Que são muitos os vírus pertencentes à família do coronavírus. A SARS-CoV-2 é o vírus que causa a doença Covid-19. Às vezes, a gente até troca e fala o Covid, porque a gente pensa no vírus, mas na verdade é a Covid-19, porque nós estamos referindo à doença. O coronavírus, porque a gente está referindo ao vírus. Obrigada, professora Leonora. Vamos para a próxima. Também uma pergunta de 8º ano. Como se forma a rocha sedimentar? E dê um exemplo. Bom, hoje falamos aí das rochas, litosfera e formação de fósseis. Lembrando que a rocha sedimentar, ela surge, né, pelo intemperismo da rocha magmática, vai surgir a rocha sedimentar. A rocha sedimentar, nós temos aí no nosso cotidiano o arenito e o argilito. Então, acho que na aula parece que eu até falei da areia e argila como a rocha sedimentar. Na verdade, areia é a partícula do argilito, do arenito. E a argila é a partícula do argilito. Então, arenito e argilito são os dois tipos de rocha sedimentar. Essas rochas, elas surgiram da fragmentação, da decomposição da rocha magmática através do intemperismo, que é a ação do sol, do vento, da chuva, foram decompondo, foram fragmentando essas rochas magmáticas, surgiram as rochas sedimentares e as rochas sedimentares, as mais comuns que a gente falou, que vocês têm mais contato, é o argilito e o arenito. Obrigada, professora Leonora. Vamos para a próxima. É uma pergunta do Guilherme, do 3º ano aqui de Belo Horizonte. Ele faz a seguinte pergunta para a física. Se aproximarmos um corpo que possui excesso de prótons ou elétrons de um corpo neutro, ocorre uma transferência de cargas entre eles? Obrigado pela pergunta, Guilherme. Olha só, essa questão eu tenho um corpo, qualquer que seja esse corpo, ele é feito de átomos. Cada átomo tem seus prótons, tem seus elétrons, né?
A pergunta é, se eu pego um outro corpo que tem excesso de próton e de elétron, por que ele tem excesso de próton? Por que ele tem excesso de elétron? Por algum processo de eletrização, ou ele ganhou elétrons de alguém, ou ele perdeu elétrons para alguém. Por que eu estou falando só de elétron? Se a gente for pensar no átomo, imagine que isso aqui é um átomo, tá? Um átomo ele é muito pequeno. Ele é tão pequeno, eu tenho que pegar 1 milímetro e dividir esse milímetro por 1 milhão, se eu não me engano, 1 bilhão, alguma coisa assim. Então isso é muitíssimo pequeno. O próton que fica lá no núcleo, ele é pequenininho e está lá em algum lugar lá no meio do átomo. Se o átomo inteiro, que já é 1 milímetro dividido por 1 bilhão, o próton lá no meio, você pega o tamanho do átomo, que já é muito pequeno, e divide por 100 mil. Então, o núcleo lá, o próton, onde ele se encontra, ele é tão pequeno que é muito difícil de mexer com ele. Não que a gente não consiga mexer nos prótons lá dentro do núcleo, só que é o tipo de coisa que você não consegue fazer na cozinha da sua casa, tá? Precisa de um equipamento todo especial para poder mexer com o núcleo de um átomo. Então, quando a gente tem algum processo de eletrização, um corpo está com excesso de carga elétrica, seja carga positiva ou seja carga negativa, a gente mexeu com quem está passando aqui ao redor, que é o elétron, tá? Então, se eu tenho um corpo que está com excesso de carga positiva, por exemplo, por que ele tem esse excesso de carga positiva? Ele perdeu elétrons que estão aqui na parte externa do átomo. Se ele tivesse com excesso de carga negativa, por quê? Algum outro corpo pegou elétrons da parte externa aqui do átomo e foi passando para ele, tá? E a pergunta do Guilherme é, se eu pego esse cara que já está eletrizado, eu chego perto de um corpo neutro, tem a transferência de carga? Ô, Guilherme, isso depende muito da quantidade de carga que esse cara tem, tá? Se for relembrar lá da nossa aula, foi falado que, por exemplo, um raio, uma descarga elétrica atmosférica, por exemplo, vem de uma nuvem para o chão, correto? A princípio, como o ar aqui entre esses dois corpos ele é isolante, não permite essa passagem de carga elétrica. Não permitindo essa passagem de carga elétrica, o que vai acontecer aqui? Se esse cara for um condutor elétrico, a gente vai ter a indução eletrostática. Tá? O que é indução eletrostática? Ele sendo condutor, ele tem cargas que podem se movimentar livremente, parte das cargas de sinal oposto a essa aqui vão se aproximar e as de sinal contrário vão se afastar. Se esse cara aqui é positivo, ele atrai elétrons. Se ele está atraindo elétrons para cá, no resto do corpo vai estar faltando elétron. Então, do lado contrário, você vai ter uma certa concentração de carga positiva, tá bem? Se esse cara aqui ele é isolante elétrico, você não tem a movimentação das cargas, porque o isolante elétrico não permite isso. O efeito é muito parecido, só que chama polarização. O que acontece? As moléculas aqui dentro vão vamos dizer assim, de certa forma, se acomodando para poder ter uma distribuição que é muito parecida com essa também, tá? A gente sabe, carga positiva atrai negativa e carga positiva repele positiva, tá bom? Se por um acaso esse cara tivesse muita carga elétrica, suficiente para poder romper a rigidez elétrica do ar aqui, elétrons poderiam sair desse cara para cá. É o que acontece, por exemplo, quando eu vou acender o fogão lá de casa. Eu aperto o botãozinho lá, dá um choquezinho, carga elétrica é transferida de uma pontinha para a trempe lá do fogão para poder acender o gás e ele começar a combustão, tá? Não tendo energia suficiente, não tendo carga acumulada suficiente para isso, eu não tenho transferência de um para o outro, ok? Espero ter respondido a pergunta. Obrigada, professor Júlio. Vamos para a próxima. É do Samuel Henrique, ele é estudante do 6º ano da Escola Estadual Rui Barbosa, em Pedro Leopoldo. Ele faz a seguinte pergunta: o que é decomposição? Muito legal, Samuel, né? Samuel. Tudo bem, né? A decomposição, ela é um processo natural. O solo, ele faz composição aí em todo momento. Porque
existem micro-organismos no solo, que a gente chama de fungos e bactérias, e que fazem essa decomposição dessa matéria orgânica, transformando aí em adubo para as próprias plantas. Mas na aula do 6º ano, eu lembro que eu falei muito aí da decomposição. Às vezes, nas próprias rochas, acontece a fragmentação das rochas para formar as outras rochas. E na nossa próxima aula, nós vamos falar muito da formação do solo. E nós vamos falar desse processo também de decomposição que ocorre no solo graças à presença dos fungos e das bactérias. Obrigada, professora Leonora. Mas chegou uma pergunta para a gente, é da Yasmin Silva. Ela é da Escola Estadual Padre Lebrete, aqui de Belo Horizonte, estudante do 5º ano. Ela faz a seguinte pergunta, professora Leonora. Poderia me explicar melhor sobre o saneamento básico? Eu falei na semana passada que eu estou amando os meninos do 4º e do 5º ano. Eles participam muito mesmo. Participam e só fazem pergunta interessante. Bom, o saneamento básico, ele é um conjunto de medidas, né, que são destinadas aí para garantir a saúde de uma população. É de responsabilidade, né, dos nossos governantes a ter essas medidas aí na cidade, como, por exemplo, uma rede de esgoto, uma água tratada, um destino adequado do lixo. Então, são medidas que os nossos governantes devem ter na nossa cidade para garantir a saúde das pessoas. Uma vez não tendo essas medidas, o que é que vai acontecer? A população vai adoecer mais. Ou seja, uma água contaminada ou, às vezes, um lixo ao céu aberto pode trazer aí roedores, pode trazer aí muitos insetos que vão transmitir doenças para a população. Uma água que não seja tratada, uma vez ingerida, ela também vai trazer muitas doenças, muitas consequências aí. Então, o saneamento básico, esse conjunto de medidas que deve ser oferecido à população para garantir a saúde das pessoas. Obrigada. Vamos para a próxima. É uma pergunta de 1º ano. Qual a diferença entre as velocidades instantânea e média? Boa pergunta, coleguinha. Seguinte, velocidade instantânea é a velocidade daquele exato momento. Esse nome instantâneo vem de exatamente instante. Então, se, por exemplo, eu estou andando de carro, eu olho lá que no velocímetro do carro está marcando 40 km por hora, quer dizer que naquele momento a velocidade instantânea é de 40 km por hora. Já a velocidade média é uma relação de um tempo maior e uma distância percorrida maior. A velocidade média ela relaciona para a gente o tanto que, por exemplo, se eu fizesse uma viagem, qual que seria a minha velocidade para poder fazer essa viagem com velocidade constante, tá? Na nossa aula, por exemplo, eu dei o exemplo que a minha família é de 7 Lagoas, eu moro em Contagem, quando eu vou viajar da minha casa para a casa lá da minha família, mais ou menos eu ando 70 quilômetros, percorro e gasto tempo de 1 hora. Com isso, a minha velocidade média é de 70 km por hora. O que significa isso? Se eu fosse fazer a viagem inteira numa única velocidade, sem mudar nunca essa velocidade, ela seria 70 km por hora. Tudo bem? Obrigada, professor Júlio. Vamos para a próxima. É uma pergunta de 8º ano. Explique o oxigênio e sua função respiratória. Bom, o oxigênio ele é fundamental na nossa respiração. Como eu falei anteriormente aqui, nós respiramos todo o ar presente aí que está em nossa volta. Mas só o oxigênio que vai ocorrer a queima, a combustão que ocorre nas nossas células. Então, ele tem função respiratória. Embora você possa respirar outros gases, que pode causar danos para a sua saúde, como nós falamos aqui, né? A substância aí do monóxido de carbono hoje. Então, para ocorrer a queima, a combustão, é necessária a presença do oxigênio. Por isso que a gente diz que o oxigênio ele exerce um papel importante no processo de respiração, exerce essa função respiratória, porque sem ele não tem combustão nas células. Obrigada, professora Leonora. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. É só ligar no nosso telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!